Bom dia, pessoal. Desejo uma maravilhosa sexta-feira e um final de semana abençoado. Nesse vídeo aqui, vou compartilhar com você que nos acompanha a íntegra da coletiva de imprensa concedida pelo presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, em que ele repercute a decisão do Supremo Tribunal Federal do STF de, olha só, determinar que o Senado Federal instale a CPI da Covid-19. Vamos ver aí o que disse o senador Rodrigo Pacheco. Olha só. Boa noite. Podemos começar? Bom, boa noite a todos vocês. Eu primeiro os cumprimento pelo Dia do Jornalista, no dia 7 de abril. Acabei não estando com vocês ontem, mas fica esse registro da minha admiração, do meu compromisso com a atividade de vocês, com a profissão de vocês, que disse ontem, é um pilar do Estado Democrático de Direito. Então fica esse registro importante ser feito. Imagino que o primeiro questionamento seja em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, embora não tenha sido notificado formalmente ainda da decisão, mas já tive dela ciência ao final da sessão do Senado Federal de hoje. O que devo dizer em relação a isso é que a todo instante, nesse momento da pandemia, desde que assumi a presidência do Senado, eu tenho pregado a necessidade de que esse enfrentamento inteligente à pandemia, muito severa nessa segunda onda que tem matado aos montes os brasileiros, seja pautada na pacificação, na união, na coordenação. Tenho buscado a todo instante essa estabilidade política, essa estabilidade institucional do país, através da cadeira do Senado, junto com a Câmara dos Deputados, com o governo federal, com o Poder Judiciário, para que possamos ter um ambiente de união e de inteligência nessas ações. Então não me faltou hora nenhuma a contribuição com o Poder Executivo na pauta do Senado Federal, a ideia de um comitê de coordenação que possa instar o presidente da República ao seu cumprimento de dever de conduzir o enfrentamento dessa pandemia com a liderança que tem como chefe de Estado, a nossa contribuição como Casa Legislativa na formatação de leis e na fiscalização do Executivo, na esperança e na expectativa de que o novo ministro da Saúde, com a nossa colaboração, possa ter efetividade na busca por aquilo que mais importa nesse momento, que é salvar a vida, que é permitir que os hospitais tenham oxigênio, tenham insumos de sedação, tenham leitos de UTI. Recebi uma notícia agora de pessoas entubadas que estão acordando sem o sedativo. Isso é de uma gravidade, isso é de uma desumanidade que nos exige aparar as arestas, ter espírito público, ter amor ao Brasil, para poder estabelecermos a união. E quando nós fazemos no Senado Federal uma pauta dedicada a isso, instauramos uma comissão de acompanhamento da Covid absolutamente presente, eficiente, tenho absoluta convicção que são essas as ações que o Brasil precisa nesse momento. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, embora eu respeite aqueles que a desejem e que subscreveram requerimentos, são meus colegas no Senado, muitos deles me apoiaram para a presidência do Senado, eu considero que CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva. E para além de um ponto fora da curva, pode ser o coroamento do insucesso nacional do enfrentamento à pandemia. Como é que se pretende apurar o passado se nós não conseguimos definir o nosso presente e o nosso futuro com ações concretas? Portanto, além dos requisitos da pandemia, da CPI, da pandemia, que eu não desconheço e os observo, o número mínimo de assinaturas, o fato determinado, o orçamento definido, porque se gasta dinheiro para fazer CPI, além dos requisitos que eu reconheço e são expressão de um direito da minoria, há hoje no Brasil a necessidade de um juízo de conveniência e de oportunidade sobre CPI. É evidente que há esse juízo de oportunidade e de conveniência de uma CPI nesse momento histórico do Brasil, nesse momento especial e excepcional do Brasil. E é isso que me fez levar até aqui uma condução que pudesse dizer a todos, aguardemos o momento de CPI, porque não é o momento. Tampouco conseguimos, no ambiente do Senado Federal, que está fechado para visitação, que não tem o funcionamento sequer das suas comissões, da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Assuntos Econômicos, fazer isso funcionar um órgão, uma comissão que exige a presença física, para exame de prova,
para a elaboração de laudos periciais, exame de documentos, inquirição de pessoas, incomunicabilidade de testemunhas. São requisitos de uma CPI que exige que a CPI seja presencial. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma decisão monocrática, quando determina ao Senado Federal que se instale uma CPI, faremos funcionar o único órgão presencial no Senado Federal. E eu vou cuidar, e obviamente a decisão judicial se cumpre, e eu vou cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque tenho responsabilidade institucional e cívica, mas será o único órgão a funcionar presencialmente no Senado Federal. Eu vou buscar garantir a segurança sanitária dos senadores, dos servidores, das pessoas que venham a depor nessa comissão parlamentar de inquérito. Portanto, além das dificuldades operacionais que nós tínhamos e ainda temos, de fazer funcionar uma comissão parlamentar de inquérito, que era a razão maior nossa, da presidência do Senado, de ter o juízo de conveniência, de oportunidade de não se instalar a CPI nesse momento, nós temos também o fato de que ela, por sua natureza, pelo mérito que ela vai tratar de fatos, não se queira acreditar que a CPI vai poder substituir o papel do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Controladoria Geral da União. Não fará esse papel. A CPI poderá sim ser um papel de antecipação de discussão político-eleitoral de 2022, de palanque político, que é absolutamente inapropriado para esse momento da nação. Essas foram as razões pelas quais, todas elas, de ordem técnica, de ordem política, de ordem de conveniência, de oportunidade e de responsabilidade, que me fizeram não instalar a CPI até aqui. Mas respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, ela será cumprida a partir da semana que vem, na primeira sessão do Senado Federal, será lido o requerimento, já determinarei aos partidos políticos que indiquem os seus membros para o funcionamento dessa CPI e, repito, como presidente do Senado, cuidarei de que o funcionamento da CPI possa garantir o máximo possível a segurança de saúde dos senadores que dela participarão, os servidores que dela participarão e aqueles que deverão ser intimados aqui comparecer no ambiente e no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. O senhor pretende recorrer da decisão? Na verdade, essa é uma avaliação que nós precisamos fazer, porque como foi uma decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, como o fato já se determina da instalação, ao cumpri-la ela será satisfativa e prejudicará o mérito do mandado de segurança, de modo que seria inócuo o recurso. Mas avaliaremos com a advocacia do Senado se é esta mesmo a realidade. Mas, a princípio, como há uma decisão judicial liminar do ministro Barroso, ela será cumprida pela presidência do Senado. Você chegou a falar com o presidente do Supremo, Luiz Fux, e com o ministro Barroso hoje, presidente, antes e após a decisão liminar? Desculpa, eu sei que está perguntando, claro, me perdoe. O senhor chegou a conversar com o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Fux e também com o ministro Barroso hoje, antes e após essa decisão? Não, eu não tive contato formal com nenhum deles, salvo por outros temas que não esse, que obviamente a gente tem um contato constante com os ministros do Supremo, com as instâncias de governo, mas eu estou sabendo agora da decisão liminar do ministro Barroso. Presidente, no fim da sessão teve senador dizendo que considera a decisão monocrática do ministro Barroso um desrespeito à soberania do Senado. Essa é uma questão. E a outra ainda com relação ao que a colega perguntou, no que diz respeito ao fato de que essa decisão será submetida ao plenário virtual do Supremo a partir do dia 16 de abril. O senhor pode esperar o plenário virtual julgar também para acatar a decisão ou a monocrática basta? Não, uma vez notificado de uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, qualquer que seja o ministro, é a obrigação de qualquer brasileiro, independente da posição que ostente, cumprir a decisão. Se haverá desdobramentos de sessão virtual, de se ouvir o plenário do Supremo Tribunal Federal, essa é uma questão interna corporis do Supremo Tribunal Federal e eu não interfiro em questões interna corporis do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir. Eu, uma vez notificado da decisão do ministro Barroso, eu a cumprirei cuidando de dar segurança sanitária aos senadores que devam participar dessa comissão parlamentar de inquérito. Sobre a soberania, o senhor acha que existe uma invasão à soberania do Senado, uma decisão monocrática de um ministro do Supremo no que diz respeito a esse assunto? Eu considero que é uma decisão que invoca um precedente, ou precedentes do Supremo Tribunal Federal, que foram concebidos a partir de casos concretos que não aconteciam num momento excepcional como vive o Brasil. O Brasil hoje está num momento de absoluta excepcionalidade, talvez a maior da nossa história, não da nossa geração, mas da nossa história de brasileiros. Então, isso foi desconsiderado pela decisão. Quando se
cumpre apenas fielmente número de assinaturas, fato determinado, orçamento e prazo definidos, se desconsidera a situação que nós temos de muita vulnerabilidade, inclusive para o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito presencialmente, que vai expor a risco senadores da República, servidores e as pessoas que aqui estarão, inclusive os senhores. Portanto, eu considero que é uma decisão equivocada e que invoca precedentes absolutamente inadequados para o momento do país. Presidente, o senhor disse que a comissão pode coroar um insucesso do Brasil no combate à pandemia. A quem o senhor atribui esse insucesso? É ao governo federal? É ao Ministério da Saúde? A quem é o responsável pelo insucesso do Brasil no combate à pandemia? Eu prefiro não dizer nomes, Clava, mas eu não digo que nós estamos no insucesso. Nós estamos trabalhando para ter sucesso. O trabalho para se ter sucesso no enfrentamento à pandemia, embora muitos insucessos tenham sido acumulados até aqui, mas nós podemos minimizarmos esses insucessos, é um trabalho de união, de organização de ideias, de ações que sejam efetivas, de projetos de lei que foram concebidos aqui nesta casa para poder contratar com Pfizer e com Janssen as vacinas, uma PEC emergencial que foi votada para permitir que se desse auxílio emergencial, um comitê que está constituído para poder estabelecer formas de importação de insumos, de importação de caminhões de oxigênio, que é um problema de logística, o oxigênio, de recursos às Santas Casas, como fiz hoje uma reunião pela manhã com as Santas Casas do Brasil para poder garantir a elas ajuda para poder fazer o enfrentamento à pandemia. Então essas são iniciativas concretas, é isso que ajuda o Brasil. O que não ajuda o Brasil e que vai gerar o insucesso é a polarização, é a politização, é a judicialização da política, como acontece nesse caso. Então é isso que contribui muito para esse insucesso nosso. Portanto, nós temos dois caminhos, eu sempre disse isso, o da união das instituições, do amadurecimento das instituições, de cada qual cumprir o seu papel e tentar somar iniciativas que sejam para o proveito da nação brasileira, ou o caos em que se antecipa, por exemplo, uma eleição de 2022, no ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito, para poder intimar o governador A, o governador B, o prefeito A, o prefeito B, gerar uma estabilidade jurídica, inclusive no país, inclusive para a contratação de vacinas, de insumos, porque obviamente que as empresas olharão o ambiente que nós temos aqui de uma comissão parlamentar de inquérito. Portanto, é essa situação que nós buscávamos evitar. Não que a CPI não fosse um instrumento apto em algum momento para poder apurar malfeitos. E nós temos que apurar todos os malfeitos ocorridos no enfrentamento a essa pandemia, de quem quer que seja, do mais alto escalão que seja. Esse enfrentamento tem que ser feito. E essa apuração tem que ser feita, inclusive no ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas não era o momento, é esse o meu pensamento, que havia um juízo de oportunidade e de conveniência para que nesse instante não se instalasse uma comissão parlamentar de inquérito. Mas, repito, respeito a decisão judicial se cumpre e eu a cumprirei fielmente. Presidente, o senhor já definiu como será feita a escolha do relator e do presidente da comissão, se será pela proporcionalidade? Não, na verdade não há essa definição, será obedecido o regimento interno, nós vamos fazer a leitura do requerimento na primeira sessão possível do Senado Federal em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, também em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, nós notificaremos os partidos políticos para a indicação dos seus membros e depois nós vamos instalar a comissão e, repito, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal de se instalar a comissão parlamentar de inquérito, nós vamos instalá-la buscando garantir o máximo de segurança possível àqueles que dela devam participar. Mas, repito, será o único órgão do Senado Federal com funcionamento presencial por ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa lógica, só poderão participar aqueles fora do grupo de risco, presidente? Como é que será feito? O senhor Não, na verdade, há o livre-arbítrio, né? Aqueles que queiram participar, obviamente, nós vamos ter toda a cautela do distanciamento social, do uso de máscara, do álcool gel, higienização, mas todos aqueles senadores que queiram participar e sejam indicados pelos seus partidos políticos devem participar da CPI. Tá bom? Obrigado. Obrigado, presidente.